em, mas há emprego do acento diferencial de polissemia. Bom, isso é a banca tentando seduzir você. Tentando fazer com que você pense, olha, esse acento de mais é mesmo diferencial, para diferenciar da conjunção mais. Mas não é não. O acento em mais, ele não é diferencial, até porque você já memorizou quais são os acentos diferenciais. Esse acento diferencial não existe. Por isso que eu digo, você tem que ir para uma prova sabendo quais são os diferenciais. Porque se a banca tentar seduzir você dizendo que um determinado acento é diferencial, se você estiver organizado, você vai dizer, não, ele não está na minha lista. Esse acento de mais, que existe, tem como justificativo o fato de termos aí um monossílabo tônico terminado em A seguido de S. Mais é monossílabo forte. Termina em A seguido de S, por isso o acento. Não por ser um acento diferencial de polissemia. 3. A forma construí-lo aplicou-se a mesma regra de acentuação que a palavra caída, assertiva certa ou errada? Certa. Construí-lo. O I é segunda vogal do hiato. Veio sozinho na sílaba. Caída. O I é a segunda vogal do hiato. Veio sozinho na sílaba. Certa a explicação. Então vamos lá. Vamos julgar. 2. A assertiva está errada. 3. A assertiva está certa. Continuando na questão. Em provém, na frase, o agente desta dupla construção provém de um conjunto de práticas, o acento agudo foi utilizado porque o sujeito é singular? Vamos lá, essa é a explicação. O acento de provém não ocorre porque o sujeito é singular. O acento ocorre porque estamos diante de uma oxítona terminada em EM. É essa a regra geral. Então, a explicação está errada. Agora, se fosse plural, eles provém, aí a explicação seria o acento em eles provém, aí seria um acento circunflexo, aí sim a explicação seria porque o sujeito está no plural. Mas isso que está no item 4 isso não é a justificativa correta. A justificativa está na regra geral. Oxítona terminada em EM. Assertiva, portanto, errada. Vamos a ela? Vamos lá. Errada, assertiva 4. Explicação errada. 5. Usou-se o acento circunflexo em porque é impossível fazer em nossas naturezas culturas aquilo que é possível fazer em outros lugares, em outras culturas. Por quê? Em virtude da tonicidade de final de período. Assertiva certa. Aliás, muito inteligente essa questão. Veja, vimos que os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, são acentuados. Foi exatamente por isso que esse que do porquê foi acentuado, porque ele é tônico. Agora, por que ele é tônico? Porque ele está sendo pronunciado no final do período. Se ele viesse no início do período, por que é impossível fazer em nossas naturezas culturas? Se ele viesse no início, ele não seria tônico, seria átono. Daí, não seria acentuado. Então, muito interessante, porque é uma outra forma de dizer, na assertiva 5, que esse que de porquê é acentuado por ser um monossílabo tônico terminado em E. Entendeu? E a explicação qual é? É porque está no final do período. Quando está no final do período, é tônico. E se é tônico, é acentuado. Interessante, né? Agora, bastante inteligente a questão. Então, aquilo que eu digo, muitas pessoas sabem que o porquê, no final da pergunta, no final do período, tem acento, mas não explicam porquê. Então, ele tem acento porque ele é tônico. E os monossílabos tônicos terminados em A, E e O são acentuados. Muito interessante você entender aquilo que talvez intuitivamente você já soubesse. Bem, então, pelas questões, você pôde ver que o que as bancas querem é, de fato, a justificativa. Precisa saber explicar o acento. É importante que trabalhemos no nosso curso também questões de concursos, porque assim você vê a aplicabilidade das regras que você estudar. Bem, vou fechar a aula como sempre, né? Vou resumir aquilo que aprendemos hoje, para que você tenha em mente o que é mais importante do assunto estudado. Nesse caso, vimos estudo da sílaba e acentuação gráfica. Vimos que acentuam-se os oxítonos terminados em A, E, O, em e plurais.
A regra dos monossílabos tônicos é muito parecida. Você vai memorizar quase o mesmo. O único final que está nos oxítonos e não está nos monossílabos é o final EM, tá? No mais, as regras são idênticas. Os monossílabos tônicos acentuam-se os terminados em A, E e O. Disse também que o que você memorizou para os oxítonos será memorizado ao contrário para os paroxítonos. Então, é só guardar assim. Serão acentuados os oxítonos terminados em A, E, O, em e plurais. Esses são acentuados. Já os paroxítonos são acentuados todos, exceto os que possuírem tais terminações. Vimos também que todos os proparoxítonos são acentuados. Do novo acordo ortográfico, notícia boa. Aprendemos que não há mais o trema e aprendemos que só se mantiveram 3 tipos de acento diferencial. O acento diferencial de número dos verbos ter, vir e derivados. Atenção, o acento diferencial é só o circunflexo e é o acento do plural. O verbo por, para diferenciar da preposição por, e o acento de pôde, pretérito perfeito, para se diferenciar do presente do indicativo pode. Com os verbos ter, vir e derivados, o acento diferencial é o de plural circunflexo. Lembrando que, por exemplo, em contém, lembra? Ele contém tudo que precisa, tudo que é necessário. Lembra? Ele contém. Esse acento de contém é agudo ou circunflexo? Ele é agudo. Por quê? Porque estamos falando do singular. Veja, e a justificativa para ele está na regra geral. Oxítona terminada em EM. Bom, por hoje é só. Importante que você dê continuidade a esse treinamento, que você continue fazendo questões de concursos de acentuação gráfica. Estudo da sílaba é importante? Eu acho que você não deve se aprofundar em ditongo, tritongo e hiato. Não são assuntos tão pedidos em prova. O importante é você ter a noção, justamente porque esses conceitos são importantes para as regras de acentuação. Veja, é uma aula de memorização, não é das mais interessantes, mas é necessária. Vejo você num próximo encontro aqui no canal de concursos Bons Estudos. Não pare aí do treinamento, ok? Até lá!